aí, desde que ele propõe, né, um conceito que é muito interessante, que a gente até não coloca aqui como destaque nesses slides, mas que é interessante vocês terem em mente sempre, é que representação social não é a mesma coisa de teoria das representações sociais, né? Representação social é um fenômeno, é um conceito, né, que tem aí pessoas, vários autores, tentando cada vez mais complementar, porque ele é dinâmico e é inacabado, como o próprio Moscovici coloca, ele não tinha a intenção de elaborar um conceito, ele nem imaginava, porque depois é que vai ser tratado, né, como representações sociais, ele primeiro defende a tese, com todos os objetivos que eu já mencionei para vocês, e depois é que vai se constituindo, então, a delimitação desses conceitos. Mas a teoria é uma lente e é um olhar que se dá para apreender esses fenômenos. Então, a gente não pode, quando a gente vai falar de algo, falar direto de teoria, mas a gente tem que entender essa diferença entre os fenômenos, representações sociais, que estão aí no nosso meio, né, e que é considerado, por exemplo, por ele mesmo, né, como um corpus organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas, graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, insere-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação. Aí tem outras questões aí que é colocada também, né, outros autores que vão, digamos assim, aprimorando ou tentando conceituar, né, que as representações sociais orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais, por exemplo. Outro autor que diz que uma representação social é um conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes. Ela institui um sistema sociocognitivo particular composto de 2 subsistemas, que é aí um central e um periférico. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho, porque esse conceito se trata especificamente de uma das abordagens que eu venho utilizando nas pesquisas, que é a abordagem estrutural. Complementando ainda, então, a representação social seria uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, representante de uma visão prática e concorrente para a construção de uma realidade comum a um grupo social. E ainda, né, as representações sociais são teorias do senso comum, através das quais realidades sociais são interpretadas e construídas. São estruturas de conhecimento cognitivas e afetivas, oriundas da relação de reciprocidade entre o indivíduo e a sociedade, que facilitam e orientam o processo da informação social e até mesmo das trocas que acontecem. Então, é bem interessante a gente ver isso, porque uma dos conceitos que mais são dados é esse, de que a teoria, né, as representações sociais são teorias do senso comum, porque é justamente o que ela se propõe a compreender. É interessante frisar que essa teoria, ela é originária e muito utilizada na psicologia, mas ela, em várias áreas, né, da saúde, da educação, a utilizam para entender os fenômenos que são específicos nessas trocas que acontecem. Então, assim, a gente vai ter essa divisão entre os pesquisadores, digamos assim, né, que são das áreas específicas, aqueles que a utilizam para entender contextos mais voltados a comportamento e saúde, né, e aí ligados à psicologia. Aí tem aqueles que vão utilizar no campo da educação, que seria o nosso caso, né, aqueles que utilizam mais para entender determinados aspectos sociais e até mesmo de políticas, que é o caso da sociologia, enfim, então, diversas áreas, né, utilizam esses conceitos, se apropriam desses conceitos para entender seus objetos e suas intenções aí para a compreensão da realidade. Então, partindo de tudo que a gente já expôs até aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando e parando, tá? A representação social é um sistema de interpretação que rege nossas relações no mundo e com os outros. E aí, Diógenes, é justamente aquilo que eu disse para você, né? Seria
um pensamento social movido pelo apoio dos outros, porque é um pensamento social que acaba se movendo porque ele é compartilhado e aceito para que as pessoas possam continuar aí, né, suas atitudes, suas condutas. E aí tem alguns aspectos aí que estão relacionados a esse sistema, a essas representações, né? O que elas estão? Porque é interpretação, a questão da ordenação, do que é que se coloca, né? Em torno de uma ordem que é dada na própria tomada de posição dessas relações entre as pessoas, também seriam fenômenos que defendem e norteiam as trocas cotidianas, que vai descrever processos comunicativos, orienta e organiza as condutas e as comunicações, analisa e explica as dimensões, as formas, os processos e os funcionamentos dos grupos. Aí a gente vai ter, assim, alguns estudiosos que dizem que a gente vai tendo representações sociais ou compartilhando à medida que a gente vai transitando pelos grupos, né? Então, vão ter trocas intergrupos e intragrupos, e a gente também vai tendo o uso daquele pensamento no momento que eu me situo a determinado e em determinado contexto, né, que eu estou. E aí, isso partindo ainda dessa teoria mãe, né, que é proposta por Moscovici, ele diz que a gente tem universos da representação social. Um universo conceitual, que é aquele que se constitui principalmente na conversação informal, na vida cotidiana, que é o senso comum, do saber popular, do conhecimento do cotidiano, e o universo reificado, que é aquele que se cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna. Aí, a gente tem que entender que a gente vai pensar aí que existem alguns fatores, né, na construção dessas representações sociais que estão ligadas, então, a instâncias e relações institucionais, as próprias redes de comunicação mediáticas ou informais que estão aí à disposição, né, ou influenciando a partir até mesmo das comunicações de massa, né, a pressão, a inferência, que é a adesão dos outros, por exemplo, um contexto onde você está, muitas vezes, acaba influenciando a construção disso, que é para que você possa ter esse sentimento de pertencimento ao grupo, né, de onde você está, que você compõe socialmente, que você integra socialmente, e aí também o lugar, a posição social e as funções determinam o conteúdo representacional e sua organização, e aí estaria ligada, né, a uma questão ideológica com o mundo social e com as normas institucionais que são postas. Por isso que muitas vezes, quando a gente trata na questão do ensino, né, na educação, que é aí o direcionamento que a gente daria para as nossas pesquisas, a gente vai compreender que aquilo que está prescrito no âmbito de documentos podem influenciar, inclusive, né, as práticas que ali acontecem e as representações que são compartilhadas, porque oferecem pressões em torno daquilo que vai direcionar o pensamento dessas pessoas que estão inseridas nesses grupos específicos. E a representação social, ela se constrói, né? A gente precisa entender que quando a gente está falando desse fenômeno, a gente está falando de uma representação social de um objeto, né, que é formada através da reelaboração e adaptação do conhecimento no contexto social do grupo, segundo a sua própria conveniência e de acordo com seus valores. Então, as pessoas vão, né, compartilhando, se comunicando e trocando informações, e esse pensamento vai também formando, né, aquilo que se adapta, aquilo que se diz que é aquele objeto e que, por fim, orienta condutas. Até aqui, a gente falou da representação social enquanto fenômeno, né? E aí, aqui a gente passa
avançar um pouquinho enquanto teoria, né? E quando ele estabelece, então, essa busca para dizer que há uma teoria, para dizer que as pessoas constroem representações que são sociais, nesse caso ele está partindo do conceito de representações coletivas, né, que já havia sido defendido, publicado por Durkheim, mas discordando dele, né, ele diz que não são representações coletivas, porque quando Durkheim apresenta esse conceito, ele diz que representações coletivas são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se lhes impõe. Então, ele coloca que essas maneiras, elas são impostas ao sujeito, né? Então, quando ele discorda disso, ele tira o coletivo e ele coloca social, porque ele não considera apenas essa dimensão social e coercitiva, mas ele não deixa também de ver a dimensão cognitiva e subjetiva do sujeito, né, influenciando nessas trocas sociais. E aí ele vai dizer, então, e isso é algo muito caro, que a gente sempre coloca quando a gente começa a pensar em pesquisas, né, para que a gente possa apreender determinados objetos, é que uma representação é sempre representação de alguém, né, tanto quanto de alguma coisa. Então, a gente vai dizer quem são aquelas pessoas que estão representando quais objetos que a gente quer apreender. E aí, quando a gente encontra isso, a gente vai, então, dizer, né, que as representações sociais guiam e permitem justificar as condutas. Quando a gente trata ainda da teoria, então, a gente vai dizer que é a realidade, né, e ele coloca que a realidade é uma construção social representada pelos sujeitos e pelas relações nas práticas sociais. E aí, nesse caso, essa teoria avança ao articular cognição e afetividade, culturas e contextos grupais, ciência e senso comum, mundo pensado e mundo vivido. Porque muitas vezes tem aquilo que é ideal, inclusive como prescritor dos comportamentos, né, que é um mundo idealizado, mas, de certa forma, o mundo vivido, ele difere um pouco daquilo que a gente esperaria que acontecesse. Aí a gente, para dar sequência, então, aos autores, né, que trabalham, que dialogam, a gente inicia trazendo Denise Jodelet, que foi uma das, eu acho que das primeiras orientandas, né, que foi convidada por Moscovici para trabalhar e desenvolver, né, esses conceitos que ele estava, então, se propondo. Então, ele chama e convida ela para, a partir de toda a experiência que ela tinha, então, colaborar com a pesquisa, né, ela vem avançando, ela ainda está viva, né, das abordagens, ela e do Asia ainda são autores aí que estão na ativa, inclusive ela vai fazer uma palestra no dia 26 de novembro, assim a gente espera, né, de forma gratuita, num evento que vai acontecer sobre representações sociais e que a gente já está aí esperando com expectativa, porque ela tem ainda uma lucidez muito grande ao tratar e continuar as suas pesquisas. Então, ela traz, né, alguns avanços, porque ela diz que trata-se de tomar as representações sociais enquanto produção, expressão e instrumento de um grupo na sua relação com a alteridade. Então, nessa relação com o outro, né, e um outro que é diferente, como é que essas expressões vão acontecer? Reconhecimento da pertinência e da eficácia das representações no processo de elaboração das condutas. E aí, superar um duplo obstáculo, pensar o social como cognitivo e as propriedades da cognição como algo social, pensar a parte afetiva do pensamento social. Então, assim, não perder de vista, porque a gente está tratando de social, as individualidades, né, que ali estão influenciando também essas trocas e esses pensamentos sociais. Aí a gente, quando avança, né, em torno
de pensar e nessas trocas, né, nessa orientação de atitudes, de condutas, de comportamento, a gente busca entender, então, quais são essas funções das representações sociais. Moscovici, nos seus escritos iniciais, ele apresentava duas funções. A função de saber, que é aquela que as pessoas vão trocar e vão trocar, digamos assim, conhecimentos, né, em torno dos objetos, e a função de orientação, porque vai orientar essas condutas a partir do que se conhece, né, e que se troca sobre esses objetos. E aí a Brick, ele retoma essas duas funções, mas ele também, a partir da abordagem que ele propõe, que é uma abordagem estrutural, que está relacionada a essa questão dos sistemas, que eu já falei, depois vou adentrar mais um pouquinho, né, ele diz que também, além das funções de saber e de orientação, tem a função justificadora e identitária. Então, a partir das representações sociais, as pessoas justificam as suas condutas e também elas se identificam a grupos sociais, a determinados contextos. E aí, a base conceitual da teoria, né, se a gente tiver que resumir o que é que a gente precisa dizer que são conceitos bases dessa teoria, é que os saberes do senso comum são igualmente legítimos ao científico, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de teoria, a tendência é de se deixar, ou de romper com os aspectos do senso comum. É claro que a gente sabe que na história da pesquisa, e a gente tem até a defesa, tem Boaventura Santos, por exemplo, que nos mostra, né, o quanto essa questão da ciência romper com o senso comum, e depois o quanto ela faz uma dupla ruptura, que ela retoma, né, e vê que não é bem assim, que a gente não vai considerar a ciência superior ao pensamento de senso comum, mas mesmo que a gente tenha essas perspectivas, a gente ainda vê o conhecimento científico ainda sendo tratado como legítimo e que os saberes do senso comum seriam inferiores, né, a esse conhecimento. E nesse caso, justamente a gente vai compreender isso que é mais comum entre as pessoas, que está compartilhado, e vai dizer que ele é legítimo, né, também, sem desconsiderar, claro, questões que são aí ligadas a questões operacionais, generalizáveis, enfim. A análise de processos e fenômenos observáveis diretamente e reconstituído no trabalho científico, no campo da pesquisa. Então, tem como base, né, analisar os processos e esses fenômenos observáveis diretamente na realidade. Então, você vai compreender, você vai apreender aquilo que as pessoas compartilham, ou até mesmo que estão postos em documentos, mas esses documentos são elaborados por pessoas. Então, de certa forma, você também está aí adentrando esse contexto social. Circulam no discurso, compreendidas na palavra, veiculadas nas imagens e mensagens, cristalizadas nas condutas e nas ordens materiais.